Linha dos Três. Fãs de basquete, agora sim, depois de tanto esperar, a final da NBA começou. Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers disputaram as duas primeiras partidas em Oakland e a série está empatada em 1-1. Os Cavs, comandados pelo astro LeBron James, podem chegar ao seu primeiro título. Já os Warriors podem chegar ao seu quarto, mas o primeiro em 40 anos. E para falarmos dos jogos, fazermos as análises e tudo mais sobre a final da NBA, eu, Gabriela de Toni e os comentaristas Nicolas Quadro e Vinícius Schmidt estamos nos estúdios da Rádio Ponto, no campus da UFSC, para mais um Linha dos Três. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis no facebook.com/jornalismo esportivo UFSC, com direito à versão também em vídeo. Curte lá nossa página, acompanhe o Linha dos Três e também os outros programas que nós temos na Rádio Ponto. Então agora eu gostaria de dar uma boa tarde para os nossos comentaristas. Boa tarde. Salve, Gabriela. salve. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto UFSC. E já vamos começar falando do jogo 2, que rolou ontem, e depois de uma prorrogação, mais um jogo com prorrogação, o Cavs conseguiu fechar a partida em 95-93, se tornando apenas o quarto time a vencer o Golden State em casa nessa temporada. Outra informação legal é que essa foi a primeira vitória do Cavs em uma final, já que a equipe só brigou pelo título na temporada de 2006-2007 e perdeu pro Spurs por 4-0. Quem jogou muito, aliás, que sempre joga muito e é o destaque em qualquer partida, foi o LeBron, com 39 pontos, 16 rebotes e 11 assistências. É até redundante, né? A gente fala do LeBron. Pelo lado do Golden State, o Klay Thompson marcou 34 pontos, com 5 rebotes e 2 assistências. O Cavs também contou com a atuação abaixo do Stephen Curry, com 5 bolas das 23 de arremesso de quadra e apenas 2 de 15 em bolas de 3. Curry ressuscitou no último quarto, ajudando o Golden State a forçar a prorrogação, mas jogou menos que o esperado para ele, com 19 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. O placar do jogo de ontem foi justo? Justo, sim, muito justo pelo confronto, pelo nível do confronto que a gente tem. Talvez um pouco abaixo do esperado na questão de números mesmo, de pontuação, não chegamos nem aos 100 pontos. Mas justo pelo que os times jogaram e justo para nós que estamos assistindo também, porque foi um basquete, apesar de não ter sido um basquete do mais alto nível, foi um basquete muito gostoso de assistir, porque foi muito estratégico, muito tático, foi um jogo muito bem pensado por ambas as equipes. E eu adorei ver assim, essa partida, acho que um pouco mais do que a primeira, porque a primeira, em alguns momentos, Cleveland chegou, mas Golden State estava um pouco, apesar de ter ido pro overtime também, Golden State parecia um pouco mais inteiro, Curry jogando muita bola. Esse jogo, como o Curry esteve abaixo, o jogo ficou mais parelho. Sem o Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers sentiu um pouco, mas foi basicamente Golden State sem Curry até o fim do jogo, até o último quarto. Um jogo do equilíbrio, mostrando o equilíbrio que essa série vai ter até o fim, eu não tenho dúvida disso, a minha aposta foi 4-3, segue 4-3. Não tem como mudar, né? E Cleveland conseguindo uma vitória importantíssima contra um time que, como você bem falou, não perde em casa. Então, como falaram durante a transmissão do jogo, e a gente repetiu também aqui algumas vezes, usando a terminologia do tênis, foi um break, ele foi um mini break para Cleveland Cavaliers, ganhando um jogo fora de casa. Agora vem para casa para jogar, mas essa segunda partida, assim, de novo o LeBron carregando, né? A gente inúmeras vezes vai falar isso, vai exaustivamente comentar que é o LeBron carregando. Apesar de ter tido um pouquinho de participação a mais dos outros jogadores que a gente comentou no fim da primeira partida, quando a gente fez o hangout, que foi uma ausência total do banco de Cleveland nesse jogo um pouquinho mais presente. Um pouquinho mais, mas ainda assim, ofensivamente, o time do Cleveland está devendo muito. Com exceção, obviamente, do LeBron James. Ofensivamente, o time pontuando deve muito. Tudo bem que o LeBron tenta muitas jogadas individuais, mas a gente sente a falta do Iman Shumpert, que era um cara que apareceu muito bem contra o Atlanta Hawks, principalmente. Sente também a falta do J.R. Smith, que também jogou muito bem contra o Atlanta Hawks. Apesar dos 13 pontos dele ontem. Apesar dos 13 pontos, ele mandou 2 bolas de 3, mas ele fez 6 faltas e faltas bobas e ridículas no momento que poderiam ter dado a vitória pro Golden State Warriors. Então, ofensivamente, o Kyrie Irving faz muita falta.
mas defensivamente o time ainda tá conseguindo segurar o Golden State. Vale lembrar que nos 2 jogos, ao final do quarto, o Golden State não tinha chego à marca de 100 pontos. O Golden State passou dos 100 pontos só na prorrogação do jogo 1 e não chegou aos 100 pontos no jogo 2. Isso é uma marca muito expressiva para a defesa do Cleveland, porque o Golden State teve um dos melhores ataques da competição, tanto na temporada regular quanto na pós-temporada. Agora, falando sobre o jogo em si, foi um jogo mais uma vez truncado, não foi aquele jogo cheio de bolas bonitas, de ponte aérea. Tecnicamente, os times muito abaixo. Tecnicamente abaixo de novo, mas eu acho que entra um pouquinho do mérito do Cleveland segurar o jogo correria do Golden State, que deu certo razoavelmente na primeira partida, né? A equipe, na minha visão, jogou até melhor do que o Golden State no jogo 1 e no jogo 2 também. Deu certo de segurar essa equipe e impedir que essa equipe fizesse muitos pontos. Então, esse jogo amarrado de meia quadra favorece o Cleveland Cavaliers e deu certo no jogo 2. Eu vejo muito a participação, como você falou, a participação defensiva do Cleveland como ponto-chave. Quanto à questão do primeiro jogo, a gente já comentou, eu acredito que o Golden State foi melhor, mereceu a vitória, enfim, do primeiro confronto, mas nesse segundo confronto não há dúvida de que Cleveland foi melhor. Porque Cleveland não somente conseguiu anular esse ímpeto do ataque de Golden State, mas Cleveland também conseguiu anular o principal jogador de Golden State, que é o Stephen Curry. Não foi por um dia ruim do Stephen Curry, também foi, é claro que também foi. Mas a atuação do De La Vedova marcando ele foi algo sensacional, assim. Algo que me impressionou um pouco. Eu já conheço o De La Vedova, já vi ele jogando, mas eu não vi ele jogando nesse nível defensivamente, de parar o MVP da temporada. Então é basicamente você pensar que vai colocar um cara pra marcar o LeBron e o cara vai parar o LeBron. Claro. É o que aconteceu nesse jogo com o Stephen Curry. Só que com o Stephen Curry. O De La Vedova, se ele peca um pouco ofensivamente, ele só pontuou 9 vezes e ele substituindo o Kyrie Irving como armador deu apenas uma assistência. Defensivamente e na raça, ele compensa isso. É um cara que se doa muito pra pegar rebote, é um cara que se doa muito pra marcar um cara lá, no caso o Stephen Curry, ele se doa muito pra roubar uma bola, e essa doação dele dentro da quadra contagia os outros jogadores e faz com que a equipe fique mais motivada. O De La Vedova, a participação dele em assistência eu acho que é bem tranquilo de pensar, porque o cara que dá assistência quando o Kyrie Irving tá fora é o LeBron. É o LeBron, porque ele é o armador daqui. Ele vira o armador, né? Ele vira o armador, ele vira o 2, o 3, o 4, ele joga em todas as posições, né? Mas a atuação do De La Vedova impressionante. Por outro lado, a gente pesa o J.R. Smith, né? Que apesar dos 13 pontos, gosto de destacar isso porque ele foi o cara que mais pontuou vindo do banco. Então ele tem que ter esse mérito. Mas fez algo ridículo no fim do jogo, né? 3 faltas absurdas. Ele errou um lance livre, quando o Warriors estava encostando na partida, o Stephen Curry ficou com a bola, ele fez a falta no Stephen Curry, depois ele ainda fez outra falta no Harrison Barnes, no lance de 2 pontos e a falta, e aí fez a sexta falta, foi eliminado do jogo, ou seja, acho que pro Cleveland foi até bom que ele tenha saído naquele momento que estava atrapalhando. É uma atuação bizarra do J.R. Smith e que, querendo ou não, questiona novamente o banco de Cleveland, né? Ele vai aparecer ou não vai? A gente teve 8 pontos do amigão, né? Do amigão do LeBron. Do amigo do LeBron, James Jones. E agora, por exemplo, o Mike Miller zerado. Jogou 6 minutos só, tudo bem, mas é um cara que poderia aparecer um pouco mais. Foi colocado muito pouco em jogo, até mesmo no fim do jogo poderia ter aparecido. Tem que aparecer esse banco, querendo ou não, tem que ter opções. Só LeBron, daqui a pouco fica fácil de marcar. Isso é inevitável, sabe? Ele jogou 50 minutos, cara. Ele jogou 50 minutos. 50 minutos. E fez 39 pontos, o que é uma questão também que eu levanto um pouco. O aproveitamento do LeBron James foi de 31%. Ele jogou 50 minutos de 53 possíveis, que é 48 mais 5 da prorrogação. Então ele ficou 3 minutos fora da quadra, isso foi um absurdo. 31% de aproveitamento de quadra pro LeBron James. Querendo ou não, isso é um aproveitamento baixo, porque ele tenta muito. Baixo. Porque ele joga muito. Então, claro, se ele tiver umas opções e ele aumentar essa porcentagem dele de acerto, quem sabe o Cleveland ganha fácil esse jogo. Mas pra ele precisa de opções. Ele precisa ser marcado, outros caras serem marcados e não ficar 5 jogadores, como houve momentos que tinham 4 jogadores marcando o LeBron James. E ele ainda assim foi pro arremesso, porque não tinha opções. Quando ele tem opções também, ele passa pra fora, o Shumpert erra a bola. Ele passa pra fora... o J.R. Smith se livra da bola. Aí não tem como também, fica complicado. Bom, vocês não acreditam que talvez isso tenha bastante a ver com o que o Cleveland tem sofrido nesses playoffs, que são as lesões? Porque o Varejão se machucou em dezembro, Love no início dos playoffs, e o Irving agora, a gente sabe que ele tá fora por causa da lesão ali no joelho. E também o último cara que faria parte do quinteto oficial do Cavs como titular seria o Dion Waiters, que foi trocado agora em janeiro.
e ele foi pro Oklahoma City Thunder e vieram, né, o J.R. Smith e o Shumpert. Então, dessa equipe que o David Blatt contava, só o LeBron seria um dos 5 disponíveis. Quanto isso afeta na final? Falando sobre... Agora entrando Thompson, J.R. Smith, James Jones, Shumpert, Mozgov e Mike Miller. Quanto esses times podem se comparar e... Quanto isso faria diferença agora? Quanto à questão do garrafão, o Mozgov acho que tá fazendo um papel muito bom. Um papel exato. que teoricamente seria feito... Eu não esperava tanto do Mozgov assim, porque o Varejão ele tem uma identificação com a torcida, é um cara que pega muito rebote, é um cara que não vai passar dos seus 15, 20 pontos, às vezes até passa, mas... principalmente a função dele é pegar rebote, o Anderson Varejão, e ele faz isso muito bem, ofensivamente inclusive. Mas quem vem pegando rebote ofensivo é o Tristan Thompson, então o time tem conseguido compensar, mesmo que se arrastando as faltas. O Kyrie Irving pontua muito bem, chega a 30, 35 pontos, o De La Vedova não vai fazer isso, mas ele vai marcar talvez até melhor do que o Kyrie Irving na quadra de defesa. Talvez não façam faltas esses pontos do Kyrie Irving, mas são compensados com os pontos não feitos do Curry, por exemplo, nesse jogo. Basicamente compensa nisso. Agora acredito que o Kevin Love faz muita falta. O Kevin Love faz muita falta. Porque ele seria um desafogo, com certeza. Dessa carga do LeBron James, porque ele é um cara que consegue fazer um arremesso de média distância, tem uma presença de garrafão. Chuta de 3 também. Então ele seria, quem sabe, um outro cara pra ser pontuado e pra ser marcado. Até mesmo pelo garrafão, porque você pensa que se tem um Kevin Love ali dentro, Draymond Green não vai ficar tão livre pra marcar o LeBron James como ele ficou, como chegou a dar aquele tocaço no fim do jogo e tudo. Baita toco. Então... querendo ou não, faz falta essa presença de garrafão que o Mozgov, teoricamente, tem um pouco mais, mas que ficou fora do jogo tanto tempo. Exato. Jogou 29 minutos. O Tristan Thompson, perdão, ele jogou 40 minutos e foi 0 de 5 na quadra, fez 2 pontos de lance livre. Só 2 pontos na partida. Na hora do hack é Thompson. Ele chutou 4 lances livres e interceptou 2. Ou seja, ele pega muito rebote ofensivo, foi o cara que mais pegou rebote, pegou 7 rebotes ofensivos na partida inteira, que é uma marca muito boa. Mas ele é muito instável na hora de pontuar. O Kevin Love daria essa estabilidade que tiraria a pressão um pouco mais do LeBron ou até do Kyrie Irving se ele jogasse. O Mozgov bem ainda desse jeito seria um garrafão muito poderoso. Querendo ou não, vai de embate com um garrafão do Golden State que também é fraco, que também não pontua tanto. O Draymond Green pontua muito pouco, o Bogut raramente recebe a bola. Quando ele recebe, ele cava uma falta, alguma coisa assim. Mas o Draymond Green acho que ficou com 10 pontos no jogo. 10 pontos. É muito pouco pro Draymond Green, que vinha pontuando relativamente bem, pontuou bem no primeiro jogo. Acabou fazendo 10 pontos, porque no fim também ele deu uma corrida ali, fez acho que uns 4, 6 pontos. Teve uns 4 pontos só dele no final. Mas no fim acaba um garrafão sem tanta expressão. Se tivesse um garrafão um pouco mais impactante, Cleveland poderia abusar disso e liberar o LeBron. Querendo ou não, assim, o peso fica todo nas calças do LeBron. Então a gente tem que entender que é aquela história, cada pontinho que vier de outros jogadores já ajuda, já colabora. Porque o cara vai fazer 40 pontos, só que só 40 pontos dele não ganhou o jogo. Então tem que ter uma colaboração geral. Quanto mais caras pontuarem, melhor. O Kevin Love seria um cara desses, entendeu? Seria um cara que pontuaria seus 15, 20 pontos e estaria ótimo. 15, 20 pontos dele no lugar do Tristan Thompson, que fez 2, era um jogo ganho fácil para Cleveland. Então, ele faz sim muita diferença, faz muita falta. Agora, infelizmente, a gente não pode falar que é por causa de lesões que Cleveland vai sofrer, porque as lesões estão para todo mundo, existem em todos os esportes. Então, infelizmente, isso é um fator que tem que ser levado em conta por Cleveland. Mas não é um fator decisivo. Falha talvez um pouco de elenco, quem sabe. Discutível. Apesar que a gente não pode dizer que falha de elenco ter 3 titulares fora e ainda assim teu time tá rendendo numa final e vencido no segundo jogo. Exatamente. Mas ainda assim, sinto um pouco de falta no banco, principalmente de caras para carregarem o piano. O velho carregador de piano. Eu sinto um pouco de falta disso. É o LeBron que carrega sozinho. E falando agora constrangedor do banco do Golden State, o brasileiro Leandrinho jogou pouco, mas teve uma boa atuação, acertou seus únicos 2 arremessos de quadra e se tornou o primeiro brasileiro a pontuar uma bola de 3 numa final de NBA. Engraçado porque... Pode falar. Termine. Eu ia continuar falando que também quem veio do banco foram o Iguodala, o Livingston, o Ezeli e o Spades. Isso. Tem alguém que merece mais espaço ou o time titular do Golden State deve ficar mais tempo em quadra mesmo? Então, eu gostei muito
da situação de deixar o Iguodala 35 minutos na quadra. É uma opção muito boa que... 36 minutos na quadra o Steve Kerr tomou. Porque o Bogut, ele não aguenta jogar os 48 minutos, até porque ele não pontua tão bem assim. Ele é um cara que pega muito rebote, tem muita força no garrafão, mas o Iguodala é um cara com mais técnica pra poder arremessar essa bola. Agora, o Leandrinho, que ninguém entendeu muito bem isso que aconteceu ontem, né? É que o Leandrinho normalmente ele entra no lugar ou do Stephen Curry ou do Klay Thompson. No caso, o Klay Thompson estava jogando muito bem ontem, passou dos 30 pontos, e me pareceu que o Stephen Curry não queria tirar o Stephen Curry para deixar ele, porque uma hora ele explodiria na partida, faria 2 bolas de 3 e aí entraria no jogo. Isso não aconteceu. Esse receio de colocar o Leandrinho pode ter custado a vitória pro Golden State, porque o Leandrinho estava muito bem, principalmente no primeiro quarto, só no primeiro quarto, que ele jogou 5 minutos e fez 5 pontos, uma bola de 3 sensacional. Mas eu não vejo por que o Leandrinho não poderia entrar, por exemplo, no lugar do Barnes, que jogou muito mal. Poderia também. Que não produzia nada ofensivamente e defensivamente tinha que trocar toda hora com o Green porque não aguentava o LeBron. O Barnes jogou, na minha opinião, jogou mal essa partida e o Leandrinho poderia entrar no lugar dele. O Leandrinho, por muito tempo, fez a função desse número 3 em Phoenix. Então ele consegue fazer essa função. Mesmo que não seja um cara pra marcar o LeBron, teria que ter um outro cara marcando, mas ele ainda assim pode estar presente em quadra. Eu acredito que foi... Poderia. Foi em certo ponto. Se o cara tá inspirado, deixa ele jogar. Daqui a pouco passa a inspiração dele, tu vai devolver ele pro banco, mas o cara tá acertando. Tudo bem, foram 2 arremessos. Mas querendo ou não, são pontos que entram no jogo. São pontos que, como eu falei, pontos extra. Vai depender do Curry e do Klay Thompson. Isso vale a mesma coisa pro Golden State. Vai depender do Curry e do Klay Thompson. O resto que pontuar, cada ponto é lucro. E pode ser que essa opção de ter dar um pouco mais de espaço pro banco de Golden State aliviaria um pouco mais a questão das faltas da equipe da Califórnia, porque todo mundo, os titulares, fica pelo menos 4 faltas. Harrison Barnes 5, Draymond Green 5, Bogut, Thompson e o Stephen Curry com 4 faltas, e o Iguodala, que veio do banco, ainda ficou com 5, sem contar o Weasley, que jogou 6 minutos e teve 3 faltas, ou seja, o time carregou muito em faltas, o Cleveland chutou muito o lance livre. E o Wesley, que é um cara que no primeiro jogo fez bons pontos, entrou bem no garrafão, é um cara que tem uma presença, mas por essas 3 faltas acabou ficando muito carregado e jogou só 6 minutos. Ele poderia também ter sido um cara com um pouquinho mais de impacto dentro do garrafão, podendo abusar um pouco, quem sabe. É um cara que consegue, ele é um cara bem forte, né? A posição de center clássico, aquele cara grandão, forte, consegue abusar bem do corpo. E poderia ter feito um pouco mais de efeito. Infelizmente foi carregado nessas 3 faltas. São os 2 caras que me ficam meio estranho. O Wesley pelas 3 faltas, mas poderia ter entrado no final do jogo. E o Leandrinho, 6 minutos, não tem por que ter jogado tão pouco. Do outro lado a gente vê o Mozgov, 17 pontos e 30 minutos em quadra. Poderia ter jogado mais. Principalmente no final do jogo. Acho que dos 2 lados decisões complicadas, assim, dos técnicos, nessas questões de substituição. Só complementando ali o comentário dos lances livres, o Cleveland, que chutou muito mais bola na partida, foi para a linha do lance livre 40 vezes. O Golden State, 25. Os lances livres que no final foram essenciais para Golden State. Né? Eles fizeram muitos pontos e é muito influente essa questão do lance livre. E tem caras que são muito bons nisso, né? Klay Thompson, Stephen Curry, enfim. Mas acredito que Golden State tinha como chegar nessa segunda vitória. Sim. Se tivesse sido um pouquinho mais inteligente, quem sabe, em tentar liberar o Stephen Curry. O Dellavedova, eles queriam parar o jogo e botaram o Dellavedova para parar o Curry. E funcionou. E Golden State não soube lidar com isso. Preocupa pro terceiro jogo pensar se eles vão conseguir lidar com isso. Se o Curry vai ter talento que ele tem, mas você vai conseguir mostrar o talento para tirar o Dellavedova, ou se o Dellavedova vai continuar anulando o principal jogador do time. Que o Klay Thompson fez 34 pontos, mas não é sempre que o Klay Thompson vai fazer 34 pontos. E o Curry tem que aparecer. 19 acabou sendo bom pra ele pela partida que ele vinha tendo, mas é pouco pro cara que é o MVP, que é o principal jogador do time. Acredito que tem que ter uma maneira de desvencilhar essa marcação, ou quem sabe de procurar outras armas para que o time de Cleveland se preocupe, porque se preocuparam em parar o Curry e pararam Curry e Golden State. Deixaram o Klay Thompson... ficou engraçado que na hora que o Klay Thompson tava on fire no primeiro quarto, ele fez, sei lá, uns 12, 13 pontos, e aí já começava a chutar a próxima pra ver se caía. Me lembrou muito o jogo que ele bateu o recorde nessa temporada de pontos num só quarto, que ele chegou a 37. Ele pegava a bola e jogava pra cima. E caía tudo, ele teve 11 bolas de 3 num quarto só naquele jogo, terminou com 50 pontos, sei lá. E aí, outra coisa que eu destaquei
foi a queda de rendimento do Cleveland no quarto nas duas partidas. O Cleveland tinha vantagem no jogo 1 e no jogo 2, se não me engano 10 pontos ou alguma coisa assim nas duas partidas, e o Golden State foi atrás, seja com hack ou sem hack. O Golden State conseguiu diminuir essa distância e levar o jogo à prorrogação. O Cleveland caiu de rendimento as duas vezes, talvez porque tenha jogado fora de casa, a torcida tenha ajudado a equipe da Califórnia, mas caiu de rendimento no quarto não é uma coisa que pode acontecer. Eu vejo muita queda de rendimento defensivo, talvez pelo cansaço. Porque justamente o que a gente comenta que Cleveland acaba sofrendo com sempre os mesmos jogadores em quadra, querendo ou não, chega no quarto, os caras cansam. E a defesa caiu muito de nível. Rolou o hack no Thompson, ok. Mas querendo ou não, foram 2 faltas em cima do Thompson. E só vai botar a culpa de 2 faltas em cima do Thompson, uma virada de 10 pontos, não tem como, né? Foi uma falha defensiva. Sim. Uma falha que começou com as faltas do J.R. Smith, mas que também teve espaço de sobra na defesa de Cleveland. Houve uma queda de rendimento, acho que muito pelo cansaço, pela falta de opções. 50 minutos do LeBron, cara, ele pode ser o melhor jogador do mundo, o cara mais bem preparado fisicamente. 50 minutos de basquete, ele vai cansar. Isso é inevitável. Então, o cansaço pode ter afetado um pouco essa queda de rendimento, principalmente defensiva, de Cleveland. Bom, e para acabar, umas 2 últimas perguntas. Vocês já falaram no início Falaram um pouquinho no início do programa. Vocês continuam com os palpites de vocês e o Golden State continuaria como favorito nessa série? Eu continuo com o palpite de 4-3 para Golden State, mas aí 4-3 dizer que ele é um favoritismo é meio complicado. 4-3, assim, eu tô apostando que o quarto jogo, do Curry e Thompson vão baixar o santo e fazer mais pontos que o LeBron. Porque quarto jogo, sétimo jogo, o LeBron vai aparecer. E não vai aparecer com, acho que só 39 pontos, não. Vai aparecer com muito mais. 50 pontos. Por aí. Quanto é que o Lucão apostou? 4-2? Era 4-2 pro Golden State. 4-2, Eu acredito em 4-3 desde o início e continuo. Principalmente agora, com essa vitória de Cleveland em Oklahoma, né? Na onde? Oakland. Califórnia. Oakland. Não. Quase. Saudades do Durant. Saudades. E principalmente com essa vitória fora de casa, agora equilibra muito. Eu acredito também que rouba um jogo em Cleveland o Golden State. Também acho. E a gente vai parelho até o fim. Mas eu aposto no 7º jogo com um Golden State inspirado. Essa é a única aposta. Agora, favoritismo, eu não coloco favoritismo pra nenhum lado. Principalmente depois desses 2 jogos. 2 OTs, não tem como botar favoritismo. A gente falou isso antes das finais. O LeBron é um cara muito experiente. Já jogou 4, 5 finais consecutivas. Eu acho que a única forma de bater uma equipe do LeBron é fazer o que o Spurs fez na temporada passada. Ter uma equipe muito superior. Uma equipe que jogue um basquete muito melhor e mais eficiente. Que foi o caso dos Spurs contra o Miami. Por isso que o 4-1 foi totalmente fácil. Porque o LeBron não tinha o que fazer. Nessa partida, o LeBron tem o que fazer. Ele tem uma equipe um pouco mais formada. Só precisa que esse pessoal jogue. E por isso que eu acho que o jogo vai ser... a série vai ser equilibrada até o final. Continuo com meu palpite de 4-3 para o Cleveland Cavaliers. Quando você pega o time dos Spurs com 2 dígitos em todos os jogadores de pontuação, e aí você olha pro time de Golden State e tem 3 jogadores com 2 dígitos, aí fica complicado. Então, faz muita diferença. Eu acho que o Golden State tem esse time, esse banco que pode fazer diferença e de repente aparecer 5, 6 jogadores ali com 2 dígitos de pontuação. O Livingston pode chegar a 20 pontos, por que não? Eles só não estão sendo usados também. Eles só não estão sendo usados. É muito peso em cima de 2 jogadores, eu imagino. E eles estão sentindo, claro, para a minha percepção, estão claramente sentindo. Klay Thompson e Stephen Curry estão sentindo o peso das finais. Chutaram bastante, porque eles ficam na quadra muito, eles chutam muito a bola, né? É inevitável. Lance com 8 segundos faltando para acabar o jogo, para Golden State ganhar, o Stephen Curry pega a bola e joga para cima de qualquer jeito, dá um airball, é muito claro de quanto o nervosismo influencia esses caras. O Curry estava indignado que não estava conseguindo fazer o jogo dele, estava sendo bem marcado pelo Dellavedova. E foi bem marcado na última bola e errou um arremesso que com 8 segundos no relógio, tu poderia ter trabalhado uma bola diferente. Ele pegou a bola e jogou pra cima. Ainda sobraram 4 segundos ainda pra Cleveland tentar alguma coisa. Então fica complicado a gente não botar conta no nervosismo, sabe? Gabriela, desses 2 jogadores. Qual é o seu palpite? Antes do Irving estar machucado, eu tinha apostado em 4-2 pro Cavs. Mas agora eu estou sem palpite por enquanto. Vou esperar mais uns 2 jogos. Não, seu palpite é 4-2 pro Cavs. Não muda o palpite assim, porque então, lesionou. continua assim, então. Não muda o palpite, palpite não muda. Dellavedova vai ser MVP, eu tô falando pra vocês não acreditam em mim. Jogador defensivo, né? Pelo menos isso. Pois é. Bom, então é isso. Obrigada, gente, pelos comentários. Então, quarta a gente volta pra analisar a partida 3 da série.
A gente já se despediu? Perdão. Vamos se despedir agora. Ah, tá. É que só ressaltar que esse foi um programa mais organizado que da última segunda-feira, né? Que foi um pouco bagunçado. Um pouco, vamos lá, né? Efeito de álcool. É um programa assim, mas ficou legal. Programa de sábado, você quer dizer? Sábado, eu falei segunda? Nossa, segunda é hoje. Quinta? Não sábado, quinta. Quinta, tá certo. Quinta-feira pós-jogo a gente fez. Ah, tá. Acabou o jogo, a gente fez o programa. Deus, nem lembro que dia foi o programa. Olha como a gente tava vendo. Mas foi uma boa experiência, vai. Ficou legal. Foi muito legal. Quem sabe nesse domingo... De novo. Pode rolar, né? Quem sabe próximo domingo. Possível. Linha dos Três. Esse programa foi realizado pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da UFSC. Apresentação de Gabriela Detoni, comentários de Nicolas Quadro e Vinícius Schmidt, técnica de Alcides Alves.